Olá, sejam bem-vindos ao especial Entrevista Camunda News e grata pelo carinho de sua audiência. Hoje o nosso especial Entrevista será diferente e será feito à porta de uma clínica em Luanda. O caro internauta e rádio ouvinte poderá estar a perguntar-se sobre a razão de a conversa ser à porta de uma clínica, mas não há razões para pânico. O nosso convidado de hoje é o pediatra Miguel Sebastião, secretário provincial do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola em Luanda, e neste momento o referido técnico de saúde encontra-se a trabalhar. Entretanto, a entrevista a ser conduzida pelo jornalista António Zongo deverá ocorrer à porta da clínica para não perturbarmos os pacientes, cujos cuidados exigem calma e silêncio. Acompanhe agora. Muito bem. Doutor, nunca a Ordem dos Médicos esteve tão em voga como agora. Portanto, o que se passa? Obrigado, primeiro, pela oportunidade que nos concedem. Dizer que a Ordem dos Médicos é uma entidade que regula o funcionamento médico no nosso país, que é Angola. Foi eleita no ano passado a bastonária da Ordem dos Médicos, que é a senhora Elisa Gaspar. A doutora Elisa Gaspar tinha interesses por defender. Entre estes interesses é a defesa da dignidade da classe médica. A quanto destas situações todas que ocorreram na classe médica, vamos começar com o aparecimento da pandemia do Covid-19. Nós esperávamos que a nossa bastonária saísse ao público para defender a classe médica no que tange aos equipamentos nos hospitais, dos materiais de biossegurança. Acontecia que os nossos colegas que estavam a contrair ou estão a contrair a doença, mas infelizmente em nenhum momento a nossa bastonária apareceu para nos defender. Esse é o ponto 1. Ponto 2, quando faleceu de forma injusta, foi morta numa unidade policial, o nosso malogrado doutor Silvio Dalla, o Sindicato dos Médicos de Angola organizou uma manifestação em repúdio à violência policial, também em repúdio à maneira como barbaramente foi morto o nosso colega. Assim sendo, manifestamos, mas 24 horas antes da manifestação, a senhora bastonária apareceu em 2 canais televisivos dizendo que desmarcava-se da manifestação porque supostamente a mesma manifestação tinha índole político, a mesma manifestação não correspondia com a classe, e inclusive chamou os médicos de arruaceiros. Dias depois, para tentar se defender, fez um áudio a dizer de que ele tinha que se manifestar daquele jeito, tinha que se desmarcar da manifestação porque foi chamado por entidades em que lhe acusavam que era ela que estava a organizar a manifestação. Nós nos interrogávamos na altura, afinal de contas, quem chamou a bastonária? Que pressões externas que a bastonária recebeu? Afinal de contas, por interesses de quem que a nossa bastonária está ali a defender? Então nós começamos a ver que a bastonária já não estava ligado aos interesses da classe médica. Depois foi chamado para uma grande entrevista na TV Zimbo, onde a nossa bastonária acusou a classe médica em que está a contrair a doença que é a Covid-19 nas festas, nas ruas, em que em nenhum momento defendeu a nossa classe. Juntando esses factos todos, não é? Até também nele se englobam a má gestão da própria ordem. Então a classe médica achou por bem convocar uma assembleia extraordinária que se realizou no dia 17 e que chegou como conclusão a destituição da bastonária porque já não merece ou então já não oferecia confiança à classe médica. Mas ela continua a exercer as funções, porque do que nos deu para perceber, o encontro não obedeceu o quórum necessário do ponto de vista estatutário ou regulamentar da ordem para a destituição. Não, quero lhe dizer que neste momento a Ordem dos Médicos estão inscritos
quase 7.000 médicos. Subscreveram a participação na Assembleia acima de 4.000 médicos, estiveram presentes na sala 53 e por via Zoom estavam a participar acima de 400 médicos. E então, dizer que houve várias atrocidades da bastonária no que tange a organização da própria Ordem dos Médicos. Na Ordem dos Médicos deveria existir vários órgãos a funcionar. Apenas existem em funcionamento duas regiões, que é a região norte e a região sul. O que eu queria dizer é o seguinte: para se tomar uma decisão, é preciso que se pronunciem vários órgãos, entre eles o órgão da disciplina nacional, o órgão que vela pela fiscalização nacional, o órgão que vela pela disciplina e a Assembleia que vamos lá dizer, decisiva, não é? É uma Assembleia constituída com os presidentes dos diferentes regiões da Ordem. O que aconteceu? Durante o mandato da senhora bastonária, em nenhum momento conseguiu constituir esses órgãos, quer dizer, todas as decisões, para não passarem nesses órgãos, a senhora bastonária entendeu não existir esses órgãos para que ela tome decisões de tudo. Neste momento, existindo apenas dois órgãos a funcionar, que é a região norte, que é constituído por mais de 70 membros, mais de 70% de membros, quer dizer, em 100% de médicos, 70% encontram-se na região norte. A região sul, apenas existem 8% de médicos, e porque também existe a região centro e a região leste. Para dizer que a região sul, em 8%, não deveria ser capaz de tentar, vamos lá dizer, depor-se das decisões da maioria, porque a maioria encontram-se na região norte. Assim sendo, não existindo outros órgãos decisivos, apenas existem esses dois, motivo pelo qual a região norte decidiu, não é, convocar esta Assembleia Extraordinária por ausência de outros órgãos. Então, a região norte tem, sim senhora, esta deliberação de o fazer, tem, sim senhora, de chamar os médicos para conversarmos sobre a situação da Ordem dos Médicos. Por essa razão, chegou a esta conclusão que devemos destituir a bastonária por não nos oferecer mais garantia de defesa e não merecer a confiança da maioria dos colegas que são os médicos. Definitivamente, a bastonária está afastada ou não? Está afastada. Sabem uma coisa, eu quero só dizer-vos que muita gente, quando querem se afogar, a água dá-lhe sempre a oportunidade de tentar lutar, mostrando um pouquinho do braço, um pouquinho da cabeça, mas no final de tudo a pessoa acabará sempre por se afogar. O que quer dizer com isso? Por mais que haja a região, ou então dirigentes da região sul a tentarem defender, mas os factos indicam que ela já é ex-bastonária, porque já existe uma comissão de gestão, existe uma comissão de inquérito que estão a trabalhar. A comissão de inquérito tem 30 dias para se pronunciar e depois a comissão de gestão tem 90 dias até a realização de novas eleições para termos um novo bastonário na Ordem dos Médicos de Angola. A bastonária disse recentemente que o caso já está sob investigação da PGR. Portanto, para a suspensão da bastonária tem de haver algumas razões objetivas. Portanto, quais são as razões que levaram os membros da Ordem a tomar uma decisão como esta? Queria lhe dizer que uma das tarefas, se for possível, a principal tarefa da bastonária da Ordem dos Médicos é a defesa do interesse da classe médica. Quando a bastonária, nas câmeras, perante os microfones, não defende a classe médica, imaginemos fora delas. Quer dizer, ela perdeu a confiança da classe médica. Perdendo a confiança, então já não tem
motivos de lá continuar, por um lado. Por outro, há indícios de má gestão dentro da ordem dos médicos. Isto sim é matéria da PGR, isto sim é matéria da SIC para tentar investigar e encontrar essas razões. Mas, por fora dessas razões que são investigativas da PGR, ela já não oferece confiança para nos defender, porque já mostrou que ela defende outros interesses inconfessos. Okay. Doutor, mudamos um pouco de assunto. Como olha para o sistema geral de saúde nacional? Julga que há condições para fazer face à pandemia da Covid-19? Nós temos um sistema com várias falhas. Covid-19 veio destapar as panelas do nosso sistema de saúde. Só para ver que antigamente todos acorriam fora deste país para irem se tratar, porque não se organizava o sistema de saúde do nosso país. Nós temos déficit alarmante de profissionais de saúde na periferia. Quando digo periferia, estou a falar nos municípios, nos bairros, ali onde o povo deve ser socorrido em primeiro lugar. O que acontece? Por existir déficit de tudo, quer dizer, déficit de profissionais, déficit de materiais, déficit de medicamentos, déficit de biossegurança, tudo em déficit, todo doente acorre da periferia e vai diretamente para os hospitais terciários, né? E não deveria ser assim, porque sabem que quando eu vou acorrer ao hospital terciário, onde pelo menos vai encontrar o médico, vai encontrar o enfermeiro, vai encontrar um pouquinho daquilo que ele precisa. Consequência disso, temos assistido os vários enchentes. Basta olhar o Américo Boa Vida, basta olhar o Hospital Pediátrico, basta olhar o Hospital dos Cajueiros, etc, etc. Vai encontrar que esses hospitais estão sempre cheios. Por quê? Porque na periferia não existe aquilo que eles vão lá procurar. Falando do Covid-19, existe neste momento déficit total a nível nacional de testes, déficit total a nível nacional de materiais de biossegurança, déficit total de equipamentos de proteção individual. Consequência disso, estamos a ver a contaminação sequencial dos profissionais de saúde. Nós estamos a olhar que muitos colegas estão a ser infectados quase diariamente por carência de materiais de proteção, por carência de material de biossegurança. Imaginemos um doente que acorre a um hospital, a primeira coisa que se depara é o técnico de saúde a mandar comprar, por exemplo, uma luva. O médico ou o enfermeiro ou qualquer técnico, para pegar-se a um doente, imagina um doente a vomitar, deve mesmo se proteger. Então, primeiro temos que ter luvas para colocar em nossas mãos. Essas luvas não existem no hospital. Não existindo luvas, o doente já é uma dor de cabeça, porque tem que correr a uma farmácia de fora para comprar. Estou a dar exemplo apenas de luvas, para não falar das outras situações. E então, é a partir daí que nós temos um sistema de saúde deficitário, um sistema de saúde que deveria ser revisto para que haja o acompanhamento dos doentes, para que haja, como que eu digo, sobretudo, a sistematização do próprio doente. Porque o doente que está a ser recebido a partir da periferia, é a periferia que deve se responsabilizar deste doente e depois ser transferido e chegar já em condições, vamos lá dizer, adequadas de ser transferido e de ser recebido. Então nós estamos a ter problemas tão sérios, o nosso sistema de saúde está doente. Este é o termo que devemos usar. É um sistema de saúde que precisa ser revisto, com a admissão de muitos profissionais e, sobretudo, também rever o problema de carência dos materiais de biossegurança e também de testes de Covid-19 a nível nacional. O panorama que acaba de passar revela não haver não só condições para os pacientes, mas também não haver condições para os profissionais. Em face disso, tem ideia de quantos profissionais já terão sido infectados pelo coronavírus
em consequência mesmo da falta de condições para o exercício da profissão? Ok, responder quantos já foram infectados é difícil, porque o profissional de saúde diariamente é infectado. Por quê? Porque nós recebemos o doente nas condições em que não estamos totalmente prevenidos. E cada doente que nos chega, até provas o contrário, é um doente portador de Covid-19. Até provas o contrário. Seria tão bom que todo doente que nós vamos internar deveria ser primeiro testado. Esse é ponto 1. Para nós sabermos da vida do médico, seria tão bom que também regularmente ou periodicamente que se realizasse teste aos profissionais de saúde. O que acontece? No nosso país, deu-se possibilidade de testar aos motoristas, testar aos taxistas, testar até nas praças, testou-se professores, etc, etc. Mas nega-se fazer teste em massa aos profissionais de saúde. O que isso está a dar? O que está a dar é que os profissionais estão a ser infectados. Esse profissional infectado, não sabendo do seu estado, vai continuar a trabalhar. Consequência, continuará a transmitir a infecção a todos os doentes que ele atender. Assim sendo, é um meio de expansão da própria doença. É preciso que se faça, pelo menos de 15 em 15 dias, uma testagem aos profissionais, porque são eles que estão na linha de frente, são eles que estão a atender diariamente aos doentes, mas infelizmente eles negam essa possibilidade de testagem. Esse é um ponto. Outro ponto, nós existimos, ou temos, aliás, vários profissionais de saúde que são chamados do grupo de risco, quer dizer, profissionais de saúde portadores de doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, doenças crônicas, etc, etc. No nosso ver, e defendemos isso sempre, que é preciso que se faça um cadastramento desses colegas para ver se que esses colegas sejam dispensados das atividades de urgência. Isto por quê? Porque se, por azar, entre aspas a palavra, serem contaminados pelo Covid-19, esses colegas correm risco de morrerem. Vamos usar esse termo, não vamos camutear. Correm risco de morrer porque fazem parte daqueles colegas do grupo de risco. O que nós queríamos pedir, se o Ministério de Saúde tomasse muita boa nota este promenor, cadastrar os colegas com problemas de doenças de risco, ver os colegas, fazer testes, vamos lá dizer, regulares, 15 em 15 dias aos profissionais de saúde. Isso poderia ajudar para que eles, não é, poderíamos saber o estado de cada colega. Só assim que deveríamos saber que em Angola, em X médicos, X se encontram contaminados. Em X enfermeiros, X se encontram contaminados. Em X técnicos de diagnóstico, X se encontram contaminados. Se não se faz testes, dificilmente poderemos dizer quantos foram contaminados. Agora, na mortalidade, nos médicos, já estamos a atingir quase 10 médicos que morreram da doença do Covid-19. Na história deste país, nunca tivemos tanta mortalidade na classe médica como estamos a ver em 6 meses deste ano. É muitos médicos a morrer, e vocês sabem que a classe médica no nosso país é a minoritária. Na função pública, não existe acima de 5 médicos angolanos. A nível nacional, é preciso revermos a política, como é que podemos proteger esses colegas na idade avançada, colegas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco, para que não continuem a fazer, vamos lá dizer, as consultas de urgência, os bancos de urgência. Podemos proteger esses colegas e procurarmos rapidamente abrir um concurso público especial para a admissão de muitos médicos que se encontram neste momento, vamos lá dizer, desempregados. Não se compreende neste país como Angola, com falta gritante de médicos, ainda temos médicos no desemprego. Isto é totalmente aborrecido. Vamos nos hospitais, um médico atender acima de 100 doentes,
aquilo não é atender, mas olhando colegas no desemprego, olhando colegas a fazerem trabalhos voluntários nos hospitais, isto é totalmente aborrecido a qualquer um que está a nos assistir. Na perspectiva da Ordem dos Médicos, de cálculos que já poderá ter feito, estamos por quantos médicos por habitantes? Esta linda pergunta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um país como o nosso, que tem aproximadamente 30 milhões de habitantes, a Organização Mundial de Saúde orienta o seguinte: em cada 1000 habitantes é preciso que exista um médico. Quer dizer, Angola, que tem quase 30 milhões de habitantes, tinha que ter pelo menos 30 mil médicos. Existe agora no funcionamento público quase 6 mil médicos a nível nacional. É ali onde nós poderíamos ver que estamos em situação alarmante. Quer dizer, Angola neste momento está em um médico em cada 4 ou 5 mil habitantes. É muito, mas muito cansativo para quem está a trabalhar. É muito difícil trabalhar acima de 100 e tal doentes, porque temos, mas mesmo assim, temos muitos médicos no desemprego. Não se compreende por quê. Relativamente à questão do material de biossegurança e outros próprios do combate ao coronavírus, quer o Presidente da República, quer a Comissão Multissetorial contra a pandemia, anunciam vários investimentos para a aquisição desses equipamentos. Mas o quadro que nos apresenta revela que esses investimentos anunciados, portanto, não se fazem sentir na prática. É de facto isso? É essa a sensação dos médicos? Esses anúncios, em várias conferências de imprensa da Ministra de Saúde e do próprio Presidente da República, anunciaram vários investimentos, sim senhora, na compra de materiais de biossegurança. Infelizmente, ouvimos, mas não estamos a ver. É preciso que a inspeção da saúde saiam dos gabinetes e vão no terreno para constatar em loco a gritaria nacional da falta de equipamentos de biossegurança e na falta de materiais de biossegurança. É preciso que saiamos do discurso e vamos à prática. Todos os angolanos ouviram que Angola, inclusive, recebeu doações de materiais de biossegurança. Se recebeu, nos hospitais, estão a dar uma máscara N95 para 15 dias. Como é que um profissional vai ficar com uma máscara durante 15 dias? Está ali a porta de infecção para os profissionais de saúde. Existem materiais anunciados, mas no terreno não estamos a ver. É preciso que a inspeção vá no terreno e não avisem. O nosso mal é que os nossos dirigentes, quando vão visitar os hospitais, eles primeiro avisam, porque no dia X vamos visitar o Hospital H. Os diretores, as entidades dirigentes do hospital preparam-se. Depois de prepararem-se, vão encontrar tudinho bem arrumado. O conselho é, uma inspeção que quer trabalhar de verdade não pode avisar. Chega e surpreende, constata. Essa é uma coisa. Outra coisa, quando os nossos dirigentes vão visitar os hospitais, esquecem-se que não é só a direção que trabalha, mas existem os enfermeiros, os médicos, os técnicos diagnósticos, todos os trabalhadores administrativos, inclusive aqueles que fazem trabalho de limpeza. Todos devem merecer atenção e devem ser ouvidos. A direção é ouvida. Quando se chega, ouvem a direção e vão embora. Nunca reúnem separado, porque é bom que se reúna em separado, com outros técnicos, podem ser médicos em separado, enfermeiros em separado com a direção, para eles ouvirem também este lado, o que tem. Porque quando vocês estão a ouvir relatórios, esses relatórios podem ser forjados. É preciso ir ao terreno, falarem também com os profissionais que estão no terreno a trabalhar, a eles vão ouvir a verdade. Que avaliação faz ao desempenho da Ministra da Saúde
e da Comissão Multissetorial quanto ao combate à pandemia da Covid-19? Ok. Eu queria dizer o seguinte. Quando surge o combate à Covid-19, é preciso sabermos que isto é uma doença. Nós, em Angola, às vezes não priorizamos quem de direito para uma área. Quer dizer, estamos a combater a Covid, os médicos deveriam ser os primeiros a serem ouvidos. Infelizmente, isto não aconteceu. Os médicos têm representação, têm a Ordem dos Médicos e têm o Sindicato dos Médicos. Deveriam ouvir os enfermeiros, têm sindicato, têm ordem. Deveriam ouvir os técnicos de diagnóstico e terapêutico, têm sindicato, têm ordem. Infelizmente, estes todos não foram tidos nem achados. Formou-se uma comissão interministerial. Essa comissão interministerial é liderada por pessoas, desculpa, mas não entendem da doença. Muitas das vezes, nós podemos ouvir os bons conselhos, é verdade. Podemos ter o apoio financeiro que precisamos, é verdade. Mas é bom ouvir também estes que trabalham no terreno, o que querem de verdade. Não querem reunir, por exemplo, com sindicatos. Os sindicatos são os representantes dos trabalhadores. Estes têm opiniões, se calhar propostas válidas, para tentarem organizar o sistema. A própria senhora ministra nega-se constantemente a reunir com os sindicatos. Se isso acontece, nunca vamos encontrar solução em vários problemas que assolam profundamente o sistema de saúde. Aconselho a nossa ministra a ser mais dialogante, aconselho a nossa senhora ministra que chame os sindicatos para reunir com eles. Nós temos, porque os sindicatos não são uma oposição ao ministério. Os sindicatos são parceiros, são eles que dão opiniões, são eles que estão no terreno e são eles que são porta-vozes das situações candentes dos médicos, dos enfermeiros, técnicos de diagnóstico, para nós conseguirmos, vamos lá dizer, levar a bom porto o nosso sistema de saúde, porque o nosso sistema de saúde, repito, está doente. Na perspectiva do Sindicato dos Médicos, o sistema de saúde angolano tem ruptura? O nosso sistema de saúde já tem ruptura há muito tempo. O que tem que se fazer mesmo é preciso chamar-se vários médicos, várias sensibilidades que eu já citei aqui, os sindicatos, as ordens e muitos médicos e enfermeiros entendedores da matéria, sentarmos e revermos o nosso sistema de saúde. Tem muita boa coisa escrita, mas na prática não se revê. O que é que o sindicato gostava que fosse feito a curto prazo no âmbito do combate à Covid-19 para mitigar as consequências? Primeira coisa, é preciso olhar para os profissionais de saúde. Ponto 1, testagem regular. É preciso que se faça testagem pelo menos de 15 em 15 dias a todos os profissionais que se encontram na linha da frente. 1. Ponto 2, deve haver redução da equipa de trabalho para evitar o contágio da doença. Ponto 3, deve-se rever o salário. O ponto de salário é muito importante porque motiva o trabalhador. Não se compreende, por exemplo, o único trabalhador que nunca ficou em casa é o profissional de saúde. Para não falar da Força de Defesa e Segurança. O profissional de saúde é aquele que esteve sempre no terreno porque é doença e somos nós que temos que trabalhar. Infelizmente, mesmo cometendo uma falta, o profissional de saúde é descontado e não se reveja o salário do profissional de saúde. Se vocês olharem, foram pegar médicos provenientes de Cuba. Esses colegas provenientes de Cuba são bem-vindos. Nós, o sindicato, dizemos várias vezes, somos tão poucos em Angola. Angola precisamos de 30 mil médicos. Os que existem na função pública, podem ver, são acima de 5 mil, são poucos. Então Angola precisa de muitos médicos. Quanto mais médicos virem, melhor. Infelizmente, o tratamento que se dá aos que vêm de fora, os médicos provenientes de fora, não é o mesmo que se dá aos médicos angolanos. A título de exemplo, a senhora ministra falou numa das conferências de imprensa que um médico cubano ganhava acima de 5 mil dólares. Agora, quanto ganha um médico angolano? Infelizmente, um médico angolano tem um salário que ronda entre 250 e 260 mil kwanzas. Isto é totalmente
vamos lá dizer, desrespeito e falta de dignidade que se dá à classe médica angolana. E a partir daí, a partir desses desequilíbrios de tratamento, o médico estrangeiro, quando chega, tem direito a transporte, tem direito a casa, tem direito a tudo. O médico angolano nunca tem direito a nada, infelizmente. O salário é aquela de miséria. Então, nós temos que procurar também, vamos lá dizer, olhar o lado social do profissional de saúde angolano. Porque alguém que vai trabalhar, sobretudo velar pelas vidas, salvar vidas, tem que ter moral no lugar. Infelizmente, o que acontece é o médico que vai de táxi, apanha candongueiros para chegar no serviço, empoeirado, chega lá, não tem, se calhar, nada para comer, é a casa em situações difíceis e queremos ver nosso sistema de saúde organizadíssimo. Infelizmente, isto nunca vai acontecer enquanto não se olhar o papel, a responsabilidade, a dignidade do profissional de saúde. São Miguel Sebastião, muito obrigado. Foi então a nossa entrevista com o pediatra Miguel Sebastião, que é secretário provincial do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, em Luanda. Espero bem que tenha gostado. Obrigada.